aqui juntos nessa atividade para compartilhar um conhecimento sobre arranjos de orquestra, arranjos para os mais variados estilos que podem abranger o tema, né? Pincelarmos um pouco sobre esse assunto. Está fazendo parte de uma série de atividades propostas pela Associação de Bandolins da Madeira e Moinho Cultural Sul-Americano, o programa Ibermúsica. A gente tem acompanhado todas essas ações com bastante alegria, com bastante interesse, com bastante orgulho também de ver isso daí acontecendo, né? Essa integração fantástica. Eu gostaria de conversar um pouquinho com os colegas e que falasse um pouco do porquê do interesse nesse assunto. É um assunto bastante que tem muitos tentáculos, né? As possibilidades de confecção de um arranjo musical ou de um arranjo orquestral, elas são quase que infinitas, se utilizarmos todas as combinações que são possíveis de melodia, de harmonia, de ritmo, de tonalidade, de estilo, de composição. Então, eu vou pedir para que alguém fale um pouquinho sobre si, sobre a sua experiência com a música e o porquê do interesse nessa atividade. Eu sou o Henrique, eu toco violino faz 5 anos, eu sou do interior de São Paulo, toco no Conservatório de Tatuí e eu sempre quis ter essa experiência com orquestração porque sempre foi uma matéria que eu sempre tive vontade de aprender, sempre teve presente de eu querer aprender tanto por influência de quem eu tive aula já que tem essa questão de orquestra e tanto por vontade própria mesmo e por formação musical também. Que eu, como eu pretendo fazer música futuramente, então vem sendo uma matéria que eu quero bastante aprender e ter noção de como que é ter essa noção geral de uma orquestra e como compor para esse grupo. É isso. Muito bem. Você mora, então, perto de Tatuí, disse, né? Isso. Bom, Tatuí é uma cidade que tem um movimento musical incrível, né? É o conservatório mais famoso do estado de São Paulo, mais comentado há muitos anos já. Eu tive um grande amigo chamado Antônio Carlos Neves, fiz curso com ele, inclusive, de arranjo também, e ele foi diretor do Conservatório de Tatuí durante muito, muito tempo. A história dele e a do conservatório meio que se fundem. Alguns anos atrás ele morreu, mas a história dele tá muito bem escrita na passagem por ele, a passagem dele, né? Por esse. Você chegou a conhecer o Neves, Daniel, né? Não cheguei a conhecer ele, mas já ouvi falar sim dele. Sim, eu acredito que em Tatuí a memória dele ainda seja muito ventilada, né? As pessoas, Sim. muita gente deve ter tido aula com ele ou trabalhou com ele, né? E eu mesmo fiz curso de férias desses cursos com ele. Eu fiz em Ourinhos, uma cidade tem no estado de São Paulo também, e tem um festival que anualmente proporciona cursos de masterclasses de diversos instrumentos e de diversos assuntos também, como esse. Se você puder ter oportunidade, faça. Normalmente são cursos de uma semana. É óbvio que a gente não consegue aprender tudo em uma semana, mas a gente aprende muita coisa importante. E, curiosamente, uma coisa que modificou a minha vida foi passar simplesmente a escrever as partituras num novo software. Eu usava um software chamado Encore, isso em 2009, e era um software que era o único que eu conhecia, para mim estava muito bom. Mas quando o curso ele ministrou num outro software chamado Sibelius, né? Eu passei a usar esse software e o salto foi enorme de possibilidades.
Porque hoje em dia a gente quase que 100% das pessoas não escreve mais os arranjos num papel e uma caneta, mas sim em programas de edição, de edição, como, principalmente o Finale e o Sibelius, que são ferramentas muito boas, principalmente por uma questão de tempo, né? Se você constrói uma grade orquestral, por exemplo, você sabe, quando eu falo uma grade orquestral, você entende o que é? Sim, sim, entendo. É a partitura do maestro, né? Onde Uhum. ali tem todos os instrumentos. Então, se você constrói uma grade orquestral na mão, como o primeiro arranjo que eu fiz foi assim, depois dessa grade orquestral escrita, meus primeiros arranjos foram assim. Depois dessa grade toda escrita, você tem que começar a escrever também, ou você ou um copista, tem que começar a escrever instrumento por instrumento. Ou seja, o tempo ele é muito tomado da gente para isso. Ao passo que com um programa de edição, a partir do momento que você fez a sua grade, você aperta um botão, ele extrai automaticamente a partitura de cada um dos instrumentistas, né? Eu fico imaginando o que Bach ou o Mozart teriam feito se eles tivessem essa facilidade. Porque eles tinham, às vezes, Bach tinha dificuldade, às vezes, até para arrumar papel, até para copiar as suas partes instrumentais da grade dele, né? Então, e a obra dele é numerosíssima e a gente sabe que não chegou até a gente na sua totalidade, muita coisa se perdeu, o que é realmente uma tragédia, né? Do ponto de vista do que poderíamos conhecer mais da música do Johann Sebastian Bach. Então, veja bem, o tempo para a gente é uma coisa muito, muito cara, porque é a nossa vida, né? A nossa vida é feita de tempo. A gente tem um tempo X nessa nossa existência aqui. Então, se a gente tem coisas que aceleram a nossa produção e economizam o nosso tempo, a nossa capacidade de criação vai ser maior. E a gente tem também mais tempo para se aprimorar, para a gente aprender. É lógico que eu tenho certeza absoluta que mesmo que eu tenha todas as ferramentas do mundo e todo o tempo, eu não vou compor jamais como Beethoven ou como Bach, por exemplo, né? Mas as ferramentas tecnológicas que nós temos à disposição podem nos ajudar muito, né? Então, um bom software de edição de partitura, hoje em dia, é o primeiro caminho para você ter eficiência máxima, né, na sua capacidade de criação, né? Seja como arranjador ou como compositor. Eu vou pedir para conversar um pouco com o nosso outro colega. Oi. Oi, Eduardo. Oi, meu Tudo amigo. bem? Como eu estava dizendo, a gente já conversou, a gente já se adicionou no Instagram, não é? Já. Eu até achei que era no Facebook, mas era no Instagram. Mas, de qualquer forma... É tudo o mesmo dono. E as mesmas duas pessoas, eu e você, conectadas. Podes crer. É verdade. Eu agradeço muito. Eu vi algumas marcações suas em publicações minhas, nossas, de orquestra, da orquestra, do nosso movimento musical. Eu fiquei bastante feliz, viu? Obrigado. É aquilo que nós podemos fazer para nos ajudar como músicos uns aos outros. Acho que é a base de tudo. Sobre o tema de hoje, arranjo e orquestração, é uma coisa muito interessante, porque é como se nós pegarmos numa partitura melodia só. Ela por si pode não dizer muito, mas é o processo de orquestração e arranjo, tudo aquilo que nós vamos añadindo, vai fazer com que a música fique mais bonita, mais concreta, mais completa. Se calhar até um bocadinho nós que nós pomos ali, um bocadinho do nosso estado de espírito, como nos sentimos naquele momento, e às vezes, se formos tentar fazer arranjos, nunca mais acabamos, né? Quando acabamos de fazer um, já vem qualquer coisa à cabeça, isto pode ficar melhor assim, já vamos procurar outra coisa e outra, e nunca mais tem fim. E essa parte interessante da música que faz com que cada um possa tocar a mesma música completamente diferente.
Exatamente. Deixa eu te perguntar, você já atua como arranjador, Não, não, sou guitarrista. guitarrista? Estou a trabalhar E, como orquestra, mas invento muito. Gosto de inventar, tá, gosto de fazer vozes, añadir instrumentos. sim, ótimo. Só uma coisa aqui, para a gente, no Brasil, quando falamos guitarrista, normalmente associa-se com a guitarra elétrica. É também E violão. tá, então você toca tanto o violão quanto a guitarra elétrica também. É, desde que tenha corda, toco um pouco de tudo. É, vem cá, e qual que é o estilo de música que você mais frequenta, que você mais executa? É assim, gosto de rock, heavy metal, mas adoro clássico e jazz. Sim, o heavy metal ele tem muitas bandas de heavy metal que eles têm uma influência bastante grande, uma proximidade bem bacana com elementos da música de concerto, né? É. Tem eu lembro da minha adolescência, eu tocava guitarra elétrica, meus ídolos eram o Joe Satriani, o Yngwie Malmsteen e o Steve Vai. Steve Vai, o É, Paganini. sim, o Yngwie Malmsteen, sobretudo, o que eu mais gostava, na verdade, até que mais gosto ainda hoje, que mais me agrada, é o Joe Satriani. Mas o Yngwie Malmsteen é que a gente percebia muito mais que ele tem essa coisa dele com a música clássica, né? Com temas de música clássica que ele fazia, a, as ideias musicais que ele procurava colocar na construção da música dele. E eu anotei aqui uma coisa que você estava falando, que são os elementos do arranjo, né? Você falou, olha, você pode pegar uma melodia e dessa melodia ela ter possibilidades infinitas. Você faz uma coisa e depois você olha e fala, puxa, mas eu posso fazer outra, mas eu posso fazer outra, e a coisa nunca ter fim. E não tem fim mesmo. Não significa que o nosso arranjo que a gente vai ter que fazer, ele não vai acabar nunca. Não, isso não é bom. É bom que ele finalize, né? Mas as possibilidades realmente beiram a infinidade, né? Então, uma coisa que vai dar uma característica para um arranjo são os elementos que você vai empregar nele. Dois exemplos, por exemplo, para citar rapidamente. A gente pode fazer um arranjo de uma melodia com outros instrumentos simplesmente fazendo harmonia, né? Ou fazendo contraponto. Isso já vai modificar completamente o resultado musical, independente da música ter a mesma melodia e até a mesma harmonia, ou a mesma sensação harmônica, no caso, se a gente for fazer um exemplo em contraponto. E eu comecei a fazer, o meu arranjo que eu fiz, eu toco violão clássico, meu instrumento de formação é esse, né? Antes de eu estudar regência, antes de eu atuar como regente, na adolescência eu tocava guitarra elétrica, depois eu me enfiei de cabeça no mundo da música, das partituras, da música de concerto através do violão, né? E depois isso me levou para o universo das orquestras. E eu trabalhei durante muito tempo, e trabalho ainda, numa boa parte da minha vida, com ensino, com projetos de ensino de instrumentos de orquestra, na sua maior parte, instrumentos de cordas. E não há muito material para iniciantes. Então, eu comecei desde cedo a eu ter que escrever arranjos para as pequenas orquestras que iam surgindo desses projetos, né? Então, assim, já com pouca experiência ainda como professor ou como maestro, beirando ali os 20 anos de idade, eu já era obrigado a produzir o material para que os alunos tocassem, né? Que nós trabalhamos com salas coletivas de ensino de música, e o aluno começa a aprender a sua escala, ele começa a aprender uma melodia, mas dentro de algum tempo é importante que ele comece a fazer música, Então eu comecei a harmonizar melodias, eu comecei a
vamos dizer assim, criar situações para que a música acontecesse, né? Eu lembro que o primeiro arranjo que eu fiz era numa peça de violão, e eu fiz para um trio de violões, para que eu pegasse os alunos, relativamente iniciantes, do projeto que nós tínhamos, e colocasse eles para tocar juntos, né? Então, eu peguei uma peça que era uma pavana, um estilo de música renascentista, e eu percebi ali que essa pavana tinha 3 vozes, sempre, né? Blocos de acordes em 3 vozes. Eu dividi isso para 3 violões e colocava um grupo fazendo os primeiros violões, 4 ou 5 alunos, mais 4 ou 5 alunos fazendo os segundos violões, e mais alguns alunos fazendo a terceira voz, que seriam os terceiros violões, pensando como coral. E esse foi o primeiro arranjo. E isso daí foi assim, a partir desse arranjo, foi o primeiro, eu nunca mais parei, porque o resultado foi o que eu esperava, que era que os meninos tocassem todos juntos, né? E que tocassem juntos coisas diferentes e que juntando pudesse dar certo. Isso eu fiz, ainda eu não tinha conhecimento de software de partitura, não conhecia nem o primeiro que eu fui conhecer alguns anos depois, que foi o Encore. Então fazia na caneta, primeiro eu fazia no lápis, depois passava a caneta por cima. E comecei também depois começar a fazer as mesmas coisas, as mesmas ideias com os violinos, a viola e o violoncelo. Tá? Então, assim, e eu lembro de ter copiado um arranjo da Royal Philharmonic de Londres, da música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, para que os alunos pudessem tocar, se apresentar, junto com o coro de crianças e o pessoal da orquestra. E, assim, foi muito tempo para eu escrever a partitura toda, copiando os instrumentos, num caderno de partituras, que só a grade orquestral já ocupou quase que o caderno todo, e depois cavar parte por parte, né, que a gente chama de cavar, entregar só a partitura do primeiro violino, do segundo violino, de todos os instrumentos, que são inúmeros nas cordas, na orquestra, né? E, então, outra coisa que me ajudou muito, mas, assim, sobremaneira, a trabalhar com arranjo, foi a necessidade de fazer arranjo. Porque quando a gente tem necessidade de produzir algo, a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente aprende. E a música, ela, sobretudo, é a arte do som, né? A gente tem que dominar, naturalmente. Conhecimento de harmonia, escrita musical numa partitura, não ter problema nenhum em conseguir escrever um ritmo que você quer, com as figuras, né, utilizadas para isso, para registro. Tá? A gente não pode ter dúvidas sobre, no mínimo, como funciona e o que é um campo harmônico maior e um campo harmônico menor. Né? Essa é a base de tudo, para que você consiga fazer qualquer arranjo. A coisa que norteia a música para que ela faça sentido, né, é a harmonia. Então, a gente pode pegar até uma peça contrapuntística, uma peça, às vezes, que ela tem 2 vozes, e você fala, eu preciso rearranjar isso aqui agora com harmonia. Mesmo sendo um raciocínio de criação musical completamente diferente, né, do ponto de vista prático, você tem as sensações harmônicas dentro de um arranjo de contraponto. E é ali que você, tendo o domínio sobre os elementos do campo harmônico maior e menor, pelo menos, você vai conseguir fazer, por exemplo, algum rearranjo disso. Né? Então, eu estou falando algumas coisas aqui de uma maneira bem ampla, porque isso que eu estou comentando já exige do arranjador ou da pessoa que vai fazer o arranjo alguns anos de conhecimento de música,
porque a gente, como eu disse, a gente não aprende, não domina a harmonia ou um campo harmônico em poucos dias, né? Isso demora um certo tempo. Então, estudar a harmonia é muito importante. Por exemplo, quem toca um instrumento melódico, o violinista que toca... Você toca algum outro instrumento harmônico ou só o violino? Eu toco só violino. Então, é fundamental, se você não vai estudar piano ou não vai estudar o violão, por exemplo, o mais completo, naturalmente, é o piano. É fundamental que você tenha um software para escrita musical, talvez você já tenha, e nele você estude harmonia bastante, né? Montar todos os acordes, o acorde do primeiro grau da escala, de qualquer escala maior, do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, e começar a tocar, ou fazer com que o programa toque para você os acordes, por exemplo. Você já fez isso? Nunca cheguei a fazer isso de fazer o programa mesmo tocar. E eu tenho um piano em casa aqui, e às vezes eu pego, como eu tenho aula às vezes de teoria musical, né? Eu às vezes, tipo, tava tendo encadeamento de acordes agora, eu escrevia numa folha os acordes e ia no piano tentando tocar ele certinho pra ver se pegava mesmo, o que seria as sensações tonais, né, que falava. Então eu sempre Sim. tava tentando escrever e praticar essa harmonia pra ver se tava dando certo também. Isso é fundamental. É fundamental que você... Porque fazer um arranjo... É o que eu disse, você pode pegar uma melodia e colocar uma outra melodia paralela nela, já é um arranjo. Mas você pode pegar uma melodia e harmonizar ela com 4 acordes, ou com 12. Então, o conhecimento da harmonia, ele é fundamental para isso. E quanto mais experimento você tem, principalmente com os acordes, você vai ter mais ferramentas para que você saiba para onde você quer levar o seu arranjo, né? Você já escreveu algum arranjo? Eu escrevi só um contraponto, se eu não me engano, uma vez que eu escrevi que Como me deram os exercício ou você acordes, fez? me deram os acordes e eu fui, tipo, pegando as notas aos poucos, como eu não tinha nenhuma noção ainda. Primeiro eu fiz só pegando nota do acorde mesmo, que era andado, e pegando só uma nota do acorde e escrevendo uma linha. E depois, aos poucos, eu fui adicionando algumas notas, mas ainda não tenho um conhecimento avançado para, tipo, fazer um contraponto com outras notas, tantas notas de Bom, passagem assim. sim, o contraponto ele vai te exigir, se você for o contraponto tradicional, ele vai te exigir um estudo específico dele. Ele tem algumas regras, né? Você vai ter ou um baixo dado, que seria o que? O baixo dado seria uma melodia na voz grave. E a partir desse baixo você vai fazer um contraponto, por exemplo, de primeira espécie, que é nota para nota, nota contra nota, né? Existe hoje uma coisa muito importante, muito interessante, que são os tutoriais no YouTube. Se a gente colocar, eu posso até depois passar para vocês alguns tutoriais de aula de contraponto, e às vezes também vocês não precisam nem esperar por isso, porque é tão fácil de encontrar, né? No YouTube tem muito material, existem muitos colegas que colocam aulas gratuitas sobre assuntos específicos. O contraponto é um assunto muito específico. Então, nós temos contrapontos de primeira espécie, segunda espécie, e cada um deles é uma técnica, né, de composição. É uma técnica de composição que surgiu antes do conceito melodia acompanhada de acordes, né? Melodia e harmonia. Então, isso possibilita que se faça o domínio do contraponto, que se faça arranjos ou completamente só de contrapontos, ou em trechos da música em contraponto. E o contraponto, se a gente fazer um resumo, nada mais é do que 2 ou 3 melodias
paralelas, acontecendo ao mesmo tempo, né? Só que cada uma delas com a sua vida própria, né? É diferente de pegar um exemplo aqui, por exemplo, de uma música sertaneja aqui no Brasil está muito em alta, onde os cantores cantam, você percebe que os movimentos das vozes são iguais, né? Muitas melodias em intervalos de terça ou de sexta, só que as vozes elas são dependentes umas das outras. A gente percebe que é um dueto, assim. A primeira voz está completamente concatenada com a segunda voz, por exemplo. No contraponto, não. No contraponto, a primeira voz tem a sua existência independente de estar atrelada nos movimentos todos com a segunda voz. As duas vozes acontecem paralelamente, porém, cada uma delas tem os seus elementos, né? Elas não são dependentes uma das outras para um movimento, no movimento ascendente ou descendente, ou coisa assim. Então, num arranjo, você pode, por exemplo, a gente pode ter uma primeira sessão. Vamos falar sobre pegar como exemplo um quarteto de cordas. A gente tem ali o primeiro violino, o segundo a viola sinfônica e o violoncelo. É a música com 2 sessões. Que outra coisa que é muito importante é que a gente fracione, né, o nosso material, ou a nossa criação musical, ou o nosso arranjo em partes. Né? Qual que é a primeira parte? A primeira parte dessa música ela é em dó maior. Ela tem os acordes dó, fá, dó, sol, por exemplo, depois dó, sol e ré maior e sol. Supondo que essa seja a primeira parte da música. A segunda parte da música que tenha alguns outros acordes e depois a gente termina a música repetindo a primeira parte. Se a gente faz, por exemplo, a peça toda com melodia acompanhada, é uma possibilidade. O primeiro violino fazendo a melodia e os outros instrumentos fazendo a harmonia. Um exemplo. Na segunda parte da música, a gente pensa de outra forma. Bom, eu quero, nessa parte, fazer uma sessão contrapontística, né? Ao invés de fazer a melodia acompanhar. Então, bem, depois a terceira, a parte final é a repetição da primeira parte, com algumas variações na melodia, enfim. Então, a gente já usou para essa ideia musical um elemento chamado forma. O que é a forma? A forma que a música vai ter. Bom, ela tem uma forma seção A, seção B e a seção A de novo para encerrar, né? ABA. E a gente já tem na nossa cabeça que a primeira parte a gente vai fazer com melodia acompanhada. Um instrumento vai ser o nosso protagonista da melodia, o nosso cantor, vamos dizer assim, e os outros vão fazer harmonia. Está definido isso. Na segunda parte, a gente vai fazer uma sessão contrapontística, não pensando em blocos de acordes ou coisa assim, mas nas melodias acontecendo, com os instrumentos todos tocando melodia e elas independentes entre si. E na terceira sessão a gente vai repetir a primeira sessão. Tá? Isso a música já tem uma forma. Isso é muito importante. É como uma casa que ela não pode ter, ela não pode não ter telhado, por exemplo. A gente, puxa, as paredes estão boas, mas essa casa está sem o telhado. Vai faltar, vai ficar estranho, né? A não ser que seja uma coisa exótica e que você queira que essa casa não tenha telhado, né? Mas para uma situação onde espera-se que uma casa esteja completa e com telhado, se a gente não colocar o telhado, vai gerar estranheza e desfuncionalidade. E isso acontece também com qualquer arranjo musical. A forma da música, porque se a gente coloca uma primeira parte, depois uma segunda parte e depois mais uma outra parte que não tem absolutamente nenhuma ligação umas com as outras, é só um colocado de ideias sem estarem amarradas, a gente vai ter
uma estranheza e uma falta de falar, gente, isso não tem sentido. Se você quer se você espera que aquilo tenha sentido, ele tem que ter os elementos amarrados, né? E a não ser que você queira, não. O que eu quero é causar estranheza mesmo, assim, uma coisa que ninguém entenda, ou que se entenda que é uma coisa para não ter pra propósito nenhum, uma coisa com outra, que normalmente não é o que acontece. Normalmente a gente quer que as coisas tenham começo, meio, fim e tudo organizadinho, né? Como a gente pegar um texto musical, um texto falado, por exemplo, e começar a trocar as palavras do lugar, troca essa frase por outra, muda aqui a pontuação, ninguém, né? A mensagem vai ser completamente ineficiente. Eu não entendi nada do que a pessoa leu, né? Aquela história que estava contando, trocou as palavras de lugar e ficou tudo sem sentido. Na música também isso acontece, né? Pode acontecer. E eu estou fazendo, claro, uma abordagem falando sobre o arranjo de uma forma tradicional, de uma forma porque a música a gente não é obrigado a seguir regra nenhuma. Qualquer pessoa é livre para fazer um arranjo dela da forma que ela quiser e para fazer uma composição da forma que ela quiser. Isso não é nenhum crime. Mas, às vezes, o que não pode acontecer é você querer um resultado X e, por falta de concepção, chegar num resultado Y. Fala, puxa, não era isso que eu queria. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que os elementos eles não existem de maneira eficiente dentro do arranjo ou dentro da criação musical, né? Eu estava dando um exemplo de uma primeira sessão, depois de uma segunda sessão e uma terceira sessão. Quando isso, se eu for compor, fica bem claro, coloco ali, mas no arranjo, você também tem que ter essa noção do que acontece. Você tem que saber onde que essa música, onde que acaba determinada sessão, determinada parte da música. Bom, quantas partes essa música tem? E o que eu vou fazer para que o arranjo tenha coerência? Né? Bom, nessa parte A aqui eu vou aplicar tal coisa, na parte B, tal coisa, e se tiver uma outra parte C, tal coisa. E se tiver uma repetição da parte A, por exemplo, alguma outra coisa que lembre aquilo, né? Para não ficar tudo jogado. Se puder ter o estudo da forma musical, é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu preciso fazer um arranjo para uma melodia, ou criar uma melodia, e essa melodia vai ter uma forma de um minueto, essa música. Ou então, eu preciso rearranjar alguma música que tenha um compasso ternário, assim assado, mas quero dar para ela uma forma. Vou fazer num estilo de um minueto com a seção A, B e A. Ou, por exemplo, eu preciso fazer uma criação musical e ela vai ter forma de uma gavote, por exemplo. O que seria essa forma? São alguns elementos que caracterizam aquela criação musical. Por exemplo, olha, isso aqui começa na cabeça do tempo, a melodia, a música começa no tempo tético e depois um compasso ternário com um andamento mais ou menos assim. Ela vai ter duas sessões e o ritmo do acompanhamento dessa música vai me dar a sensação de que é um minueto, por causa dos elementos musicais que eu apliquei ali. Olha, agora não, eu preciso de outro tipo de música agora. Eu quero que a melodia comece no terceiro tempo do compasso, por exemplo, no compasso quaternário. Então, aquela melodia e o acompanhamento, eles vão ter que fazer o sentido durante as frases musicais, para que em diversas partes de recapitulação da música, essa melodia também
tenha essa métrica de começar num tempo de anacruse, de começar no quarto tempo do compasso quaternário, por exemplo. Então, esses elementos, eles podem ser estudados quando a gente estuda um pouco as formas musicais. E são ferramentas de composição muito eficientes, porque elas não deixam, elas fazem com que a gente não fique criando tudo da nossa cabeça simplesmente e esperando uma inspiração para poder compor. Às vezes a gente, os grandes compositores compunham naturalmente, claro, são um pouco. Parece que está cortando um pouco o meu som ou não, a impressão minha. Tá a cortar um pouco o som. Tá apertando. Tá. Mas acho que vai dar certo. Bom, o que eu estava dizendo aqui, a gente tem um pouco de conhecimento. A gente tem um pouco de conhecimento de forma musical é muito importante. O que caracteriza, por exemplo, estou dando exemplo de peças de formas menores, porque a gente pode estudá-las mais facilmente. O que caracteriza um minueto ser um minueto? Existem os elementos que caracterizam isso. Uma gavote. Por que uma música é chamada de uma gavote? Uma gavota ou gavote? Porque existem os elementos na estética dela, na construção dela que caracterizam ela assim. Um rondó. Por que isso é uma forma rondó? Né? Uma sonata, a forma sonata, o porquê disso. Então, esses são assuntos que, hoje em dia, a gente pode ter bastante acesso a esse tipo de material, de aula, em tutoriais. São muito práticos, né? Ou os próprios livros. Eu, quando estudei, não existia internet nem nada, isso era estudado nos livros. Livro de harmonia, livro de composição, de criação musical. Então, a literatura é vasta, né? E hoje mais vasta ainda com a quantidade de acesso que a gente pode ter na internet sobre esse assunto. Bom, eu gostaria de mudar um pouco o assunto para passar para uma outra abordagem, mas eu queria saber se ficou claro o que eu comentei, se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração em relação a essa primeira abordagem que a gente fez. Falamos um pouco sobre o contraponto, sobre a melodia acompanhada e sobre formas musicais, né? Se vocês precisarem considerar algo ou perguntar algo, por favor, fiquem à vontade. Deu pra entender certinho, sim, a sua explicação foi muito boa. Obrigado. Tudo bem, amigo, Tá, okay. Muito bom. Tá ok. Porque, assim, eu acho que é muito importante a gente perguntar por que, perguntar e entender, né? Por que isso aqui chama-se minueto, por exemplo? Qual é a semelhança entre os diversos minuetos que a gente já ouviu, que a gente ouve? Por que aquela música, aquela peça chama giga? Por que existem tantas gigas, né? E por que todas são giga, né? Então, isso são coisas que têm uma explicação, né? Elas têm uma forma de construção, elementos musicais em comum que a caracterizam daquele jeito. Se eu precisar compor hoje um minueto, eu componho agora. Ele pode até não ficar bom, mas ele vai ser um minueto. Eu vou fazer o quê? Vamos supor, eu preciso fazer assim, olha, eu preciso de um minueto para daqui meia hora, Eduardo. Eu falo, não tá. Se vira. Ok, primeira coisa que eu vou fazer.
escolher o tom. Não precisa ser a primeira, né? Mas eu tenho que escolher um tom, né? Se for um minueto tradicional, dentro de uma tonalidade. Eu vou escolher a tonalidade de Fá maior. Então, já anotei. Eu vou fazer um minueto em Fá maior. Isso aí toda música tradicional tem. Bom, vocês saberiam me dizer qual que é o primeiro elemento que eu tenho que... O próximo elemento que eu tenho que colocar para que seja um minueto? Um elemento-chave. A estrutura do minueto mesmo? Qualquer elemento que tenha no minueto. Eu já escolhi um tom. Agora, eu vou precisar compor um minueto. Com inspiração ou sem. Eu preciso compor um minueto. Tá? Então, assim, eu já tenho a tonalidade. Qual outro elemento que eu preciso colocar para que seja um minueto? Tem um fundamental. Anacruse? Não. Não é esse. Até porque a maior parte dos minuetos tradicionais, eles começam num tempo tético. Se você puxar vários minuetos pela sua cabeça, você vai... Aquele mais famoso do Bach, por exemplo. Ré, sol, lá, si, dó, ré. Mi, dó, ré, mi, fá, sustenido, sol. Né? Tudo na cabeça do tempo. O minueto da Sinfonia 25 do Mozart, que a gente acabou de tocar com a Sinfônica agora. Ré, sol, também tético. Mas não era esse o elemento que eu estava que eu estava em mente. Não era a questão de ser tético. É uma coisa antes disso ainda. O que seria? Qual é a coincidência dos dois minuetos que eu cantei? O compasso? O compasso. Isso. A fórmula do compasso tem que ser em 3 tempos. 3/4. 3/4, 3/8, 3/2, não importa, né? Ele tem que ter 3 pulsos, ok? Então, se eu pego, já escolhi o tom, já escolhi a fórmula do compasso, eu já tenho 2 elementos para começar a trabalhar. Que se eu não soubesse que isso são elementos primordiais, né? Já ia me dificultar bem compor um. Então, veja bem, agora, o que eu preciso fazer depois disso? Bom, eu já sei que a música vai ser em 3 tempos, e eu já sei que a música vai ser em Fá maior. Agora eu preciso saber, eu vou fazer esse minueto com 2 partes, 2 sessões. É um minueto comprido, um minueto curto, o que eu faço? Bom, eu vou compor 16 compassos na primeira sessão e 16 compassos na segunda, por exemplo. Então, eu já tenho o esqueleto da minha música. Outro passo para onde vai esses acordes aí? Eu vou começar no primeiro grau, e depois do primeiro grau, vai durar um compasso. No segundo compasso, eu ponho o 4º grau. Depois, no terceiro compasso, eu volto para o primeiro. Depois, eu coloco o 5º. Né? Então, os primeiros 4 compassos, ele começa no grau 1 e termina no compasso 5. Os outros 4 compassos, eu vou começar no 4, 1, 5, 1, por exemplo. Ou 4. Então, assim, aí já é um outro elemento, que é a harmonia da música. Né? Então, já tenho a quantidade de compassos, já tenho a fórmula do compasso, já tenho a tonalidade, e agora me falta fazer o quê? Criar a melodia da música, que também não preciso criar intuitivamente. Se eu tivesse inspiração nenhuma, eu vou falar, bom, meu minueto vai ter 3 notas no primeiro compasso e no segundo compasso 1 nota, por exemplo, o meu tema. Então, a melodia teria... Então, eu já tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já tenho um fragmento melódico, a partir do qual eu posso desenvolver a música todinha. Se eu tivesse sem tempo, sem inspiração, eu posso simplesmente modificar muito poucas coisas desse tema dado dentro de sequências melódicas, dentro de repetição de fragmento,
né? Porque a própria harmonia da música vai me dando a sensação, né? Aí eu preciso saber, bom, legal, essa daqui eu já cantei aqui, já tenho o material para começar a trabalhar. A segunda sessão do minueto, ela não pode ser igual à primeira, totalmente igual, né? Eu posso manter a harmonia, uma harmonia próxima, e modificar o desenho da melodia. Em vez de eu fazer uma melodia ascendente como tema, eu vou fazer uma melodia descendente, né? Claro que essa melodia vai estar dentro dos acordes, enfim. Eu estou tentando sintetizar bastante aqui, mas eu espero que esteja sendo claro, né? Para isso, naturalmente, como eu disse, a gente tem que ter uma noção razoável de harmonia, de campo harmônico, e um domínio completo da escrita, né? De como escrever aquilo que a gente quer. Então, eu já estou usando algumas técnicas. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer a segunda sessão numa outra tonalidade. Eu terminei a primeira sessão, comecei em Fá maior, mas a segunda sessão eu quero em Ré menor. Por exemplo, um tom próximo, que é relativo, né? O tom relativo. Ou não, eu quero um contraste completamente contrastante mesmo. Então, eu quero essa sessão contrastante em Fá menor. Vai ser funciona, né? Mas olha, aqui vai ter o ritmo dançante ali do minueto, tem uma dança, tem a forma, a melodia está fazendo sentido, a primeira parte. E aí, a parte 2, eu quero começar a parte contrastante no tom de Fá menor. A música está quase pronta. A estrutura dela ela já existe. Eu vou fazer isso depois. Eu vou, acho que até a gente pode fazer assim. Depois eu construo alguma coisa com esses elementos e a gente troca essas informações pelo WhatsApp ou eu envio para vocês para a gente usar isso como modelo, e eu ia sugerir que vocês fizessem o mesmo, né? Então, aqui que eu já tenho o tom, a fórmula do compasso, o ritmo tético. A segunda sessão, eu quero que ela tenha bastante contraste. Eu vou mudar completamente a tonalidade, vou construir em Fá menor. E depois eu vou ter que finalizar ela em Fá maior. Então, eu posso construir metade dos compassos da segunda sessão numa tonalidade de Fá menor, depois modular de volta para Fá maior para encerrar no tom que começou, por exemplo, né? A música, o esqueleto dela está aqui. Agora, o que vai precisar é que eu coloque isso no papel. Aí, essa é a música. E o arranjo? Para quem que eu vou fazer essa música aí? É para piano? É uma coisa. É para um quarteto um quinteto de madeiras? Ou uma orquestra? Aí entra o elemento de quem que vai fazer o que agora, né? Uma coisa que eu acho muito funcional, se é numa orquestra, um arranjo orquestral grande, é que você pense nas famílias. Por exemplo, tem a seção rítmica está fazendo a condução da música, por exemplo. Vou pegar um exemplo de uma música popular, né? Eu estou falando muito de forma erudita, vou pegar uma bossa nova, por exemplo, do Tom Jobim. Eu tenho a família das cordas, a família dos metais, a família das madeiras e a percussão. O piano acompanhando, a música tem. Se você tem a família das cordas fazendo as notas mais longas, fazendo a melodia, né, entre elas, é muito, muito bom, funciona muito bem que você pense nas madeiras, por exemplo, fazendo outra coisa, fazendo ritmo. O que seriam as madeiras fazendo ritmo? A gente distribui dentro do naipe delas as notas ali que o piano está tocando, o ritmo da música, a batida da bossa nova, por exemplo, né? A gente vai distribuir aquilo
dentro com notas curtas e fazendo harmonia, como se as duas flautas, os dois clarinetes fossem as mãos do pianista atacando as notas. E depois eu penso, bom, agora eu quero que a segunda frase da música, a flauta faça a melodia em dueto com o clarinete. Inverte, pega as cordas, então, coloque-as numa sessão de acompanhamento rítmico, ou se a melodia ela é bastante movimentada, a possibilidade de colocarmos as cordas simplesmente com notas longas, as possibilidades são infinitas, né? Mas vai depender, você vai usar aquilo que você... Também, o que está acontecendo? Eu já estou pensando no arranjo antes de eu sentar na frente do computador, antes de eu sentar, abrir um caderno para escrever. O meu arranjo também já está tendo uma estrutura existencial. Ou eu penso, agora, eu quero um efeito muito forte e, para isso, eu vou usar os metais, dobrando com as cordas. A possibilidade de cada naipe da orquestra, o que ele tem a dizer sonoramente, também vai nortear o nosso arranjo. Porque se você pensar simplesmente em 4 vozes para todo mundo, por exemplo, o cello e o contrabaixo fazem a parte grave, a viola, e o segundo violino e o primeiro violino, eu vou pensar, a primeira flauta, então, vai fazer junto com o primeiro violino, a segunda flauta com o segundo violino, aí os clarinetes com a viola, o fagote junto com o contrabaixo e o violoncelo, e a tuba junto com o contrabaixo e o violoncelo também. Então, você está pegando uma coisa assim com 4 vozes e distribuindo igual para todo mundo. E quando você for tocar isso, harmonicamente pode funcionar, vai funcionar, né? Óbvio. Harmonicamente vai funcionar, mas vai virar uma pasta sonora, uma coisa que, gente, o que é isso? Né? Não tem contraste, não tem colorido sonoro, não tem nada. E eu já vi, é natural com que isso aconteça, mas eu já vi muitos arranjos assim. Você tem uma parte escrita com 4 vozes ou 5, um arranjo simples, normalmente a quinta voz não é uma quinta voz, mas é uma dobra do baixo, violoncelo e contrabaixo, e aí você distribui todos os instrumentos, seja de madeira ou de metais, para essas vozes, junto com as cordas, e vai, toca todo mundo. Eu já vi, isso às vezes acontece muito em igreja, quando você tem algumas orquestras que são educacionais, né, na verdade. Então, você, para todo mundo para tocar, você simplesmente distribui a voz mais aguda para os instrumentos agudos, a segunda voz para os altos, né, e assim vai. E só que o resultado musical ele é confuso do ponto de vista do timbre, né? Nesse caso, por exemplo, teria uma solução bem mais fácil, pode ser feita, se tiver que fazer isso. Você alterna quem vai tocar. Se você coloca as cordas para fazer a primeira parte da música, na segunda, ou primeira parte que eu digo agora, você pode pensar por compassos, né? Os primeiros 8 compassos. E os outros 8 compassos você alterna, deixa só as flautas e os clarinetes e os baixos e violoncelos para acompanhar, por exemplo. Depois, na recapitulação, ou em algum momento, você coloca também a outra família para fazer junto, ou seja, isso é às vezes você não precisa nem modificar a partitura, você só fala, você toca aqui você toca, aqui toca todo mundo. Isso é um arranjo também. Você está arranjando uma forma de como que aquela música vai acontecer, né? Então, voltando para o assunto que a gente estava falando, que eu estava dando um exemplo de uma música, de uma bossa nova, por exemplo, onde você pode já ter os elementos na sua cabeça, sabendo, bom, eu já sei como que eu vou construir esse arranjo. Esse arranjo vai entrar com as cordas na melodia, com os devidos acompanhamentos harmônicos das cordas mais graves, o violino solando e os instrumentos de madeira fazendo intervenções rítmicas ou a levada da música.
Depois eu posso inverter, ou posso simplesmente fazer isso até o fim, dessa forma. Ou não, ou agora eu vou para o refrão da música, eu vou pensar diferente. O refrão da música, quem vai fazer a parte melódica são as madeiras, e as cordas vão fazer notas longas para simplesmente fazer um preenchimento harmônico, ou vão fazer também uma levada rítmica, né? Basicamente, você já tem muita economia de tempo do que você ficar experimentando isso. Não gostei, experimentei aquilo, puxa, isso não está bom, né? Eu trato isso, viu, com meus colegas, eu trato isso com muito objetivo, porque eu tenho que fazer muitos arranjos, sabe? A demanda de arranjo musical, que para mim ela é imensa. Então, assim, antes eu não posso, não que seja a única forma de fazer, claro, eu estou falando como eu faço. Antes de eu sentar para começar, eu não tenho tempo, infelizmente, de ficar, às vezes, experimentando muito. Eu vou experimentar isso aqui, não gostei, eu vou experimentar isso aqui. Eu tenho que trabalhar com arranjos musicais de uma forma muito pragmática, sabe? Eu já tive que fazer 4 arranjos orquestrais num dia só. E só de lembrar disso já me dá vontade de chorar, porque você tem que contar no relógio quantas horas você tem, quanto tempo você tem para cada um desses arranjos, porque eles têm que estar prontos hoje. Então, eu não tenho tempo de ficar esperando a inspiração chegar, né? A inspiração bom, vai ser assim, vai ser assado aqui, assim, assado. E eu sei que vai funcionar. Vai funcionar porque eu estou apoiado em técnica. Pode não ficar uma obra-prima, né? Aliás, para que fique uma obra-prima, aí sim você tem que ter muito. Eu acredito que você tem que ter experimento, tem que ter tempo, você tem que ter. Eu quero fazer isso diferente do que eu já fiz, vou fazer assim, né? Aí é diferente, é uma possibilidade. Mas eu estou colocando aqui uma abordagem de uma coisa extremamente prática e funcional, que é normalmente como eu tenho que trabalhar, sabe? Dificilmente mesmo eu tenho tempo para poder pensar, bom, isso aqui eu já sei fazer, agora eu quero buscar uma coisinha aqui ou outra diferente, né? Assim, mas eu acredito que eu tenho um bom caminho, estou num bom caminho, porque quanto mais você faz também, mais você vai se aprimorando, você vai também naturalmente internalizando novas coisas, né? Porque você, por mais que faça uma técnica parecida, ou querendo um resultado parecido, as coisas nunca são a mesma coisa, né? Nunca são iguais, né? Então, eu acredito que pode ser que futuramente eu tenha mais tempo para poder olhar com mais tranquilidade, com mais calma para uma composição ou para um arranjo, né? Mas hoje em dia, de acordo com como é a minha quantidade de demanda, as coisas têm que funcionar de uma forma bem cartesiana, sabe? E fazer 4 arranjos orquestrais, por exemplo, num dia só, para uma orquestra grande, não tem que ter muito objetivo, tem que saber exatamente o que usar, aonde, para que funcione. Agora, eu acho que a gente poderia deixar uma missão que era aquilo que a gente estava conversando. Por que nós não compomos uma peça com aquelas características que a gente estava conversando ali? Eu gostaria de ver esse resultado. Eu posso fazer uma também, mando para vocês, a gente se analisa, né? Conversa sobre, e se vocês quiserem eu posso passar esse esqueleto que a gente conversou para vocês por WhatsApp ou algo assim, e a gente fazer uma criação, né? Eu consigo, e a gente, né, combina para uma chamada de vídeo entre a gente, para poder fazer uma análise disso daí.
Agora, eu acho que seria importante, não obrigatório, claro, mas talvez seria legal se pudesse ser feito já em algum software de edição e para a gente poder conversar na prática, né? E ver o que a gente pode fazer numa criação musical em cima daqueles elementos que eu fui colocando aleatoriamente quando a gente estava conversando como um minueto como exemplo. Vocês, o que vocês acham? Vocês topam? Sim, eu faria sim. Sim, pá. Bacana. Nossa, eu acho. Então vamos fazer assim. Eu só preciso pensar como que eu mando para vocês por WhatsApp, pode ser, né? Eu poderia mandar. E depois a gente poderia, eu não sei se é possível também, mas a gente poderia até no próprio canal ou algo assim, colocar o resultado disso daí. A gente conversaria alguns dias, né? E deixaria como curiosidade para quem estiver assistindo, de repente ver, a gente não sei se dá para anexar isso. Eu entendo muito pouco, na verdade, de tecnologia de transmissão, viu? De tecnologia de vídeo no YouTube, essas coisas assim, como que onde põe plataforma, transmissão ao vivo. Eu realmente aprendi um pouquinho agora na pandemia, mas eu sempre fui bem caipira assim, nesse assunto. O WhatsApp mesmo, acho que eu fui uma das últimas pessoas a começar a usar, mas agora eu uso bastante, né? Depois desse período de pandemia, então. Eu acho que eu queria saber se vocês querem comentar alguma coisa, considerar alguma coisa. Vocês viram que os assuntos, eu considero que a gente abordou pouco assunto, mas cada assunto desse, a gente abordou praticamente 2 assuntos, se a gente for parar para fechar mesmo, mas cada um deles abre tanta janelinha, né? Que é o que eu digo, a gente não, de modo algum vai conseguir sequer analisar, né, possibilidades de arranjo em uma aula apenas ou em um encontro, né? Mas todas as trocas de ciência sempre traz para um elemento que fica marcado naquela conversa que faz a gente, pelo menos comigo sempre é assim. Parece que o exercício de conversar, de falar, de ouvir, às vezes são vários assuntos, mas sempre tem um que acaba levando para adiante. Olha, aquela deixa ali, aquele assunto, aquela fala sobre aquele elemento que eu vi. E eu tenho certeza que daqui também vocês vão ter essa sensação. Eu vou sugerir, então, que alguém me dê uma ideia de como que eu posso fazer o contato com vocês para passar as instruções de como nós vamos compor essa música. Tá bom? Pode ser por WhatsApp, eu não sei se a gente consegue aqui me mandar o WhatsApp por essa reunião, ou eu falo o número e vocês anotam e enviam, como vocês acharem melhor. Sim, claro. E antes disso, eu preciso saber o que vocês precisam ou querem comentar algo, né, sobre o último assunto que a gente estava falando, né? A gente falou um pouquinho sobre arranjo orquestral e algumas possibilidades disso, né, dentro de uma música, de uma canção, de uma música popular. Foi bem interessante a aula, assim. Eu gostei bastante, aprendi bastante coisa. Vou levar comigo, com certeza, coisa que eu aprendi aqui. E muito obrigado pela aula. Eu não fiquei com nenhuma dúvida e pra gente daí passar mesmo contato pra gente poder conversar e fazer esse arranjo dessa aula. Tá. Vou fazer o seguinte, se você tem uma caneta aí, vocês têm, eu falo o meu número, vocês anotam. E mandam um oi para mim, a gente já combina essa nossa criação musical para análise. Certinho, obrigado. Então, bom, Obrigado. Então, eu gostaria, eu ouvi o Daniel, que falou comigo agora, né? É o Paulo. Tem alguma dúvida, alguma consideração? Alguém também? Se não, a gente pode dar por encerrado e
saibam que foi uma conversa muito agradável. Eu acho que fiquei bem contente, bem feliz de saber que a gente pode, inclusive, já vai ter uma ligação até maior. A gente vai fazer uma criação e uma análise musical e as possibilidades de arranjo, inclusive, em cima disso, né? A partir desses elementos de criação que a gente vai usar. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. É sempre bom os diálogos musicais juntarem as pessoas além de fronteiras. Ficamos sempre mais perto e aprendemos uns com os outros, que é o mais importante. Com certeza. Eu fico muito feliz de poder ter participado e convido todos para que acompanhem as próximas, todos os sábados, né, os próximos temas desse projeto fantástico e que está deixando mais perto instituições que estão separadas por um oceano, pelo menos, né? O Moinho Cultural Sul-Americano e a Associação de Bandolins da Madeira, a quem eu estendo os mais sinceros elogios e sentimento de admiração. Uma boa tarde para todos vocês, um grande abraço. Grande abraço. Boa tarde, obrigado.